indivíduos... Então, uma vez que você montou uma pergunta, você vai pensar em possíveis respostas para essa pergunta. Lembrando que a hipótese, ela não precisa ser a resposta correta, mas ela precisa fazer sentido como uma resposta para a sua pergunta, porque é ela que vai ser basicamente o carro-chefe do seu trabalho. Então, pensa assim, se você descrever um fato que está desprovido de interpretação, você diminui a chance de começar o seu trabalho enviesado. Ao fazer uma pergunta que é mais ampla sobre o fato, você mantém coerência, porque a pergunta está sobre o fato e ela ainda é ampla. Então, você consegue pensar em várias respostas diferentes. Isso é bom, isso abre o seu leque de possíveis hipóteses. Então, você propõe pelo menos uma. O ideal é a gente normalmente começar com uma que é mais simples. E ela vai virar o carro-chefe para você pensar em como você vai desenvolver o projeto, tá bom? Então, a gente tem dois momentos em que a gente pode criar hipóteses quando a gente faz um trabalho. A gente pode criar essa hipótese antes de desenvolver o trabalho, basicamente é antes de ir para campo, para laboratório, para fazer o trabalho, a gente então usa essa hipótese para delinear o método que vai ser usado no trabalho. Ou a gente pode criar essa hipótese ao final do trabalho. Então, você foi lá, estagiário, ganhando aquela bolsa excelente e desenvolveu o seu trabalho, coletou tudo, fez o método, e aí você vai fazer a discussão do seu trabalho, você pode apresentar uma hipótese nessa discussão. Então, basicamente, ela é usada para explicar padrões e para testes futuros, tudo bem? E aí a gente tem um outro ponto que isso já aconteceu em alguns momentos, hipóteses que foram criadas ao final do trabalho, mas a pessoa que redigiu o trabalho descreveu essa hipótese como se ela tivesse sido a hipótese inicial, tudo bem? Se for isso, gente, não faz. Não faz essa cagada. Porque pensa só, se você tinha uma hipótese, você coletou os dados, você rejeitou a hipótese, e aí você pensou numa hipótese nova. Vocês acham que essa hipótese não vai explicar os dados que você já tem na mão? É óbvio que vai, caralho. Tudo bem? E ao fazer isso, vai ficar parecendo que você tinha pensado uma hipótese de antemão e feito um teste que seria, ou que supostamente era capaz de refutar essa hipótese. Mas ele não era, porque o teste já foi feito. Então, você está enviesando o seu trabalho. Basicamente, você está deixando os dados governarem a hipótese. E aí, você está... é como se estivesse roubando. É um problema de ética, entende? E, obviamente, como os dados não vão refutar a sua hipótese, porque você pensou nela depois dos dados, ninguém vai ser capaz de dizer se de fato essa hipótese explica ou não. Por isso que hipóteses criadas depois de ter o resultado na mão devem ser apresentadas na discussão para que um outro trabalho, que pode ser você mesmo, rica, fazendo, consiga ou seja capaz de avaliar essa hipótese nova. Entenderam a brincadeira? Então, só para frisar, se você tinha uma pergunta, você chegou numa hipótese, você fez um teste dessa hipótese e a hipótese foi rejeitada, você não pode vir aqui e apresentar essa nova hipótese como se ela tivesse sido a hipótese inicial. Isso está errado, isso é caquinha, tá bom? Isso é falta de ética, beleza? Isso é um desserviço para a ciência. Arrasei agora no vocabulário, beleza? Tá bom. Aí um outro teste para vocês pensarem em casa, que seria maravilhoso se a gente pudesse fazer isso em sala. Mas enfim, imagina que a gente tivesse duas hipóteses para aquele mesmo fato dos colêmbulas, tá bom? Então, a hipótese 1 é de que aquele comportamento, aquela interação que eu descrevi, seria um comportamento de corte do macho para sinalizar sua qualidade como parceiro sexual para a fêmea. Uma outra possível hipótese é que seria um comportamento de sinalização para membros da família sobre a aproximação de um predador. Lembra que até esse momento eu não sei o que é ali, se é macho e fêmea, mãe e filho, irmãos, tudo bem? As duas hipóteses no primeiro momento elas fazem sentido, tá bom? Pode ser um comportamento de corte do macho para sinalizar a qualidade como parceiro sexual para a fêmea, ou pode ser um comportamento de sinalização para membros da família sobre a aproximação de um predador. Então, se a gente tem duas hipóteses, a gente precisa escolher uma para trabalhar primeiro. E aqui, o grande ponto que vai separar ou delinear um pouco da decisão é baseado nesse babado aqui, que é o princípio da navalha de Ockham. A lógica do princípio da navalha de Ockham, que foi proposta por Ockham, William de Ockham, se eu não me engano, é de que sempre que você tiver um excesso de informações, corte o excesso. Trabalhe primeiro com um conjunto mais simples, ou a palavra mais linda, mais parcimonioso de informação. Porque ao fazer isso, a gente está trabalhando com processos que são mais prováveis de acontecer sem que eu tenha que inserir muita complexidade no sistema. Pensando em ecologia, não dá para a gente falar em nenhum fenômeno ecológico se a gente não pensar em evolução, tudo bem? E quando a gente fala de evolução, a gente está dizendo o seguinte, existe uma variação que surge ao acaso,
E forças seletivas, seleção natural, seleção sexual e uma série de outras, vão direcionar um pouco dessa evolução. Quanto menos processo inserir nessa explicação, mais provável é de um determinado padrão ocorrer. Porque, basicamente, eu tenho menos informação ou menos mecanismo tendo que atuar ali ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, normalmente, entre duas hipóteses, a gente pega aquela então, que é mais simples, que precisa de menos coisa para ela acontecer ou para ela explicar o fenômeno. Então, entre a hipótese 1 e a hipótese 2 que está nesse slide, a hipótese 2 ela tem um pressuposto escondido de que existe um predador se aproximando, que a gente não viu ali na nossa superfilmagem. Então, entre essas duas, num primeiro momento, eu ficaria com a 1, porque ela é mais simples. Tudo bem? Então, lembra disso, gente. Vocês pensaram em várias hipóteses, joga fora aquelas que são muito complexas logo de cara. Elas podem ser a hipótese verdadeira, mas primeiro o teste é mais parcimoniosa porque ela é mais provável de acontecer e mais fácil de testar e de explicar. Tá bom? Tá bom. Outro ponto importante. Quando a gente monta a hipótese, você está lá no seu estágio. De novo, seu orientador te oferecendo açúcar mascavo para você fazer o seu projeto. Você fica até de noite nesse caralho dessa universidade para poder fazer isso. Trabalha de dia. Lê horrores. E aí, quando você monta sua hipótese, gente, você ama sua hipótese. Sua hipótese ai, Jesus, é a coisa que você mais ama na sua vida. E aí, quando você tem um dado que indica que essa hipótese não é a verdadeira, você quer morrer, tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu comigo, tá bom? E vai acontecer com todo mundo, não tem jeito. Então, normalmente a gente desenvolve um amor pela nossa hipótese. É uma ideia sua, não tem como você não gostar dela, tá bom? Essa hipótese ela vai ser basicamente um milkshake de Nutella. Você ama esse negócio, não tem como ser ruim, tá bom? Então, muitas vezes, Paulo Henrique Vidente, vai acontecer dos seus dados, quando você termina o seu trabalho, eles não vão dar suporte empírico para a sua hipótese. Tudo bem? Quando os dados não dão suporte empírico para a sua hipótese, o que você precisa fazer, o correto a fazer, é você rejeitar a hipótese. Então, você está escrevendo seu relatório, você vai ter que botar lá na sua discussão que os dados não dão suporte para a sua hipótese. Então, aquilo que você tinha pensado não acontece. O problema lembra que você ama sua hipótese? Como é que você rejeita essa caralha? Ela vai olhar para você igual esse gatinho do Shrek. Você não quer, você ama ela. Você quer amassar ela, abraçar, ficar com o resto da sua vida. Tomar o seu milkshake de Nutella. Quando ela fizer isso, gente, lembra que, de novo, eu arrasei no jargão, isso é um desserviço para a ciência. Porque começa a aparecer aquele tipo de trabalho em que as pessoas, no resultado ou na discussão, ficam assim, olha, não deu, mas pode ser que era porque o número de amostras era baixo. Ai, não deu, mas é porque o método não era muito adequado. Se você faz um negócio desse, se você apresenta um relatório ou um artigo em que você fala isso, a pessoa que lê vai pensar o quê? Por que você fez, caralho? Se seu N é baixo, por que você está fazendo eu perder meu tempo lendo isso aqui? Coleta mais, depois me apresenta. Se seu método é ruim, por que você não pensou no método bom? Entende? Então não faz muito sentido, se o trabalho foi feito da forma como deve, fato, pergunta, hipótese, delineamento e depois coleta, você, quando não encontra o resultado que corrobora sua hipótese, achar que tinha um problema. Porque justamente o ponto de se montar uma hipótese pensando no delineamento antes de coletar os dados é para que a gente possa ter clareza na forma de coleta e não deixar que haja um viés na determinação disso. Entenderam? Então, quando aparecer a hipótese, os dados se rejeitarem, e aparecer o gatinho do Shrek, lembra que ele não é bonzinho. Tá bom? Ele é isso. Ok? Ele é o anel. Ele te faz fazer demonices. Tá bom? Então, se você rejeitar a sua hipótese, não quer dizer de forma alguma que seu trabalho é ruim. Muito pelo contrário. Rejeitar uma hipótese permite que a gente leve avanços científicos, porque rejeitar uma hipótese quer dizer que aquele processo que a gente pensou que era o mais simples, que era o mais provável de evoluir, não acontece. E uma vez que ele não acontece, tem implicações para entender o sistema que está sendo estudado e para pensar agora em hipóteses que vão ser um pouco mais complexas. A gente agora pode adicionar um pouquinho mais de complexidade e gerar avanço com isso. Ok? Então lembra desse caralho. Tá bom. Uma outra coisa que vocês já devem ter ouvido falar, ou vocês vão ouvir falar muito ainda na graduação, é sobre teoria, tá bom? A palavra teoria é bonita, mas muita gente fica assim, qual que é a teoria do seu trabalho? Qual que é a teoria do seu projeto? Qual que é a teoria do seu estágio? E normalmente isso acaba forçando a gente a inventar nomes de teorias. Então eu gosto muito mais de hipótese e contextualização teórica. Então primeiro a gente precisa entender o que é uma teoria.
Então, olha só. Uma das definições é de que uma teoria é um sistema de mecanismos que organizam e explicam fenômenos observáveis em um domínio de interesse. Eu sou muito narradora. Então, uma teoria, ela nada mais é do que um grande conjunto de processos, ok? Então, são esses mecanismos aí que vão organizar, explicar fenômenos observáveis, que é o nosso mundo empírico, em um domínio de interesse. Talvez o ponto mais difícil de entender é domínio de interesse, tá bom? Então, o que acontece? Uma teoria ela visa explicar coisas que acontecem por uma parcela do mundo natural. Isso é o domínio de interesse. Se a gente pensar, por exemplo, em seleção sexual, ela é uma teoria que visa explicar como diferentes comportamentos reprodutivos ou alguns tipos específicos de morfologia podem evoluir nas espécies. Espécies que têm reprodução sexuada. Então, espécies que têm reprodução assexuada não estão no domínio de interesse da teoria de seleção sexual, porque não existe macho e fêmea, que é o pilar fundamental para essa teoria. Entenderam a brincadeira? Então, para tudo, a gente vai ter um domínio. Então, tem teorias que são para explicar padrões em comunidades, tem teorias que são para explicar padrões em populações e por aí vai. Ok? Então, uma coisa importante é que, a partir de uma teoria, eu posso pensar em diversas hipóteses. Tá? Eu posso pensar numa hipótese 1 que é mais simples, uma hipótese 2 que é um pouco mais complexa, uma hipótese 3 que é ainda mais complexa que as outras, mas ela fornece o meu arcabouço de argumentos para chegar nas hipóteses. E o bacana disso é que quando eu deixo claro a ligação da minha hipótese com o contexto teórico dela, mesmo que eu trabalhe com uma espécie ou com um conjunto pequeno de espécies, outras pessoas podem se interessar por esse trabalho porque elas estão interessadas no mesmo processo, no mesmo conjunto de mecanismos, mesmo que seja com espécies de outros grupos. Ai, isso é lindo, gente. Jesus Cristo. Fico arrepiado. Pera que eu tô na sala. Tá bom. Uma outra coisa bem legal, isso é um pouco mais difícil de fazer, mas vocês também têm a opção, é de trabalhar com hipóteses que são fusões de teorias diferentes. Tudo bem? Então, a gente tem duas teorias que têm um domínio relativamente em comum, que explicam processos diferentes, e elas podem ser fundidas, ou ideias delas podem ser fundidas para a gente montar uma hipótese, tá bom? E aí lembra disso. Toda vez que eu estiver falando teoria, o que me importa, o que me interessa aqui é a contextualização teórica. É qual grande domínio de interesse que eu quero explicar, quais mecanismos eu estou usando dentro desse domínio de interesse, tá bom? Óbvio que para eu ter uma ideia da contextualização teórica, preciso ler horrores, tá bom? Sem leitura, a gente não consegue avançar com nada em questões teóricas ou mesmo em questões mais empíricas.